Hoje eu vou falar para vocês sobre os mecanismos da fome. Está muito na moda o uso das canetas para retirar um pouco a fome, ajudar no tratamento do emagrecimento, como o Ozempic e tantas outras marcas. Mas elas auxiliam, são importantes, ajudam o cérebro também a reciclar, ajudam você a ter mais sensação de saciedade. Só que se você não reeduca a sua alimentação, na hora que passa o efeito delas, ganha-se o peso todo outra vez, porque a fome vai voltar. E a fome aparece a partir do quanto de carboidrato você come. Preste atenção nisso. O carboidrato que vai formar glicose, que vai estimular a insulina, que é um hormônio nosso, a aumentar, vai criar também no seu cérebro os picos de insulina que acontecem cada vez que o carboidrato entra. Eles vão condicionando o cérebro, mexendo nos mecanismos de neurotransmissores de recompensa emocional, vão mexer lá no mecanismo da dopamina dentro do cérebro e vão fazer muitas vezes você começar a ficar viciado em comida rica em carboidrato. Quanto mais carboidrato se come, seja doce, seja salgado, mais esse gatilho, esse mecanismo de subida da insulina, de ativação da dopamina, de descarga desse sistema de recompensa vai acontecer. E a fome só vai aumentando. Quanto mais insulina, mais fome você vai ter. Chega uma hora que as células começam a ficar resistentes. Tem tanta glicose circulando, tem tanta insulina andando que começa a haver uma resistência. Isso é o que se chama de resistência à insulina. Não se consegue mais que a glicose chegue bem na célula, não se forma energia suficiente para o organismo trabalhar, porque a partir dessa glicose lá na mitocôndria, que é a nossa usinazinha produtora de energia dentro da célula, não se forma mais adequadamente todo esse complexo de interações bioquímicas que precisava acontecer. Tem muita glicose, está ficando tóxico, aí o organismo vai fechando os receptores. E aí o que ele faz para compensar? Para não ficar aquela glicose intoxicando que pode mexer em sistemas ainda mais delicados na circulação, forma-se gordura. A insulina começa a atuar num sistema armazenador, começa a se formar gordura a partir desse excesso de carboidrato. Então hoje as pessoas engordam muito mais pelo excesso do carboidrato, seja salgado, seja doce. O que é carboidrato salgado? É pão, arroz, macarrão, batatas, farofa, muitas vezes excesso de sucos de frutas ou sucos adocicados com xaropes que vem já dentro das embalagens, por exemplo, das caixinhas, xaropes à base de milho, que também são muito doces e que enganam às vezes o consumidor, porque está lá às vezes na embalagem que não tem açúcar, mas tem o xarope de milho. E isso existe um monte de alimentos de caixinha, de latinha, de caixas dessas de sucos. Muito cuidado com isso. Também do doce, do açúcar, que é um grande fornecedor de glicose, quanto mais refinado, pior. E aí esses excessos, muito mais do que o excesso de se comer gordura, vão fazendo todo esse desequilíbrio metabólico, vão armazenando gordura, vão mexendo lá no cérebro, na regulação do hipotálamo, vão aumentando a ansiedade e a fome. Então uma coisa que eu ouço muito aqui dos pacientes é isso. A pessoa diz, nossa, eu não tinha essa fome toda, eu comecei a engordar, a fome só foi aumentando, eu fui me tornando uma pessoa muito ansiosa e compulsiva, fui piorando a situação muito. Em vez de eu ficar uma pessoa que quando come tranquiliza um pouquinho, passa uma hora, já estou em ansiedade de novo, já começo a comer outra vez. Vejam isso, é o mesmo mecanismo de um vício em droga, de um vício em álcool, de um vício em cigarro. Por quê? Porque mexe no mesmo lugar do cérebro aonde acontecem essas descargas da dopamina. E a dopamina, ela é o nosso neurotransmissor ligado à recompensa, à satisfação, ligado a um mecanismo de busca por recompensa. E aí, se o cérebro começa a identificar que aquela descarga de dopamina aconteceu por causa de algo que você comeu ou bebeu, ali também está a origem do alcoolismo, por exemplo, que é um grande mal da nossa época também, você começa a procurar sempre aquele tipo de coisa para que aquela descarga aconteça. Só que cada vez mais aquilo não vai, pequenas quantidades não vão ser suficientes para uma descarga adequada. Também começa a haver uma resistência
resistência lá dentro do cérebro, um mecanismo de inflamação. Aí a pessoa vai querendo mais quantidade, com mais frequência, não entra aquela substância que estimulou, a pessoa entra em ansiedade, começa a ficar agitada. E não é à toa que as pessoas gostam de comer mais à noite, porque é a hora que naturalmente a dopamina tende a baixar, o cortisol, para que a pessoa relaxe, para que a pessoa durma. E aí a pessoa muitas vezes chega à noite e não consegue ficar sem comer determinadas coisas, fica beliscando o tempo todo, fica em busca desse tipo de recompensa. Então nós precisamos pensar que é da hora que você corta esse circuito, às vezes você vai precisar de uma ajuda mesmo médica, de tratamentos, de medicamentos que ajudem o cérebro a não entrar nessa compulsão, a não entrar nesse vício, a sair desse estado de vício alimentar. E aí você vai repor os nutrientes que precisa para ele se regular, vai tratar a resistência insulínica, vai se exercitar, vai começar a comer bem. Começou a comer com níveis adequados, a sua fome começa a baixar. Colocou carboidrato na quantidade certa, de preferência os mais complexos, mais fibrosos, o arroz integral, a batata doce, as frutas de comer, com as fibras, com as enzimas, com os minerais, repor suplementos que nutrem as células. Uma pessoa compulsiva, ansiosa, com compulsão alimentar, ela está desnutrida, ela está precisando de um monte de nutrientes e está comendo em excesso coisas que não estão nutrindo o organismo. Começou a dar os nutrientes certos, essa pessoa vai baixando a ansiedade, vai diminuindo a fome. Então, às vezes é necessário que se use esses medicamentos e até as canetinhas para ajudar, mas lá para as tantas a pessoa sozinha já, quando percebe, já não tem mais 1/3 da fome que tinha. E é nesse lugar que nós precisamos chegar quando fazemos um tratamento de obesidade, porque da hora que essa fome se regula, naturalmente o corpo vai jogando fora todos os excessos, vai usando a gordura como fonte de energia, já que está se dando um pouquinho menos, vai tirando dessa poupancinha. Mas enquanto está muito inflamado e a insulina muito alta, um outro efeito que a insulina faz, além dela ser armazenador, ela bloqueia a retirada daquela gordura que está armazenada, ela fecha esses cadeados, esses mecanismos de armazenamento ficam lá bloqueados e a pessoa não consegue tirar da gordura. Então, muitas vezes ela faz exercício, tenta fazer uma dieta, não consegue ficar muito tempo na dieta e não consegue tirar essa gordura. Muitas vezes vai entrar em fadiga, vai consumir até a massa muscular, mas não consome a gordura. Então, para que essa gordura comece a abrir, liberar para ser usada como fonte de energia, você precisa entrar num equilíbrio alimentar onde não hajam mais esses picos de insulina, esses picos ligados a uma glicemia excessiva por conta de excesso de carboidrato. Então pensem nisso. O carboidrato, assim como a insulina, assim como a glicose, ele é muito importante como fonte de energia, mas na medida certa. Se você come errado, se você exagera nele, você vai perverter as funções dele, as funções da própria insulina, que é um hormônio maravilhoso e que acaba atuando de forma errada no corpo, a dopamina também, que é o nosso neurotransmissor maravilhoso. Tudo isso começa a atuar de maneira enlouquecida dentro do corpo a partir de um comportamento que vai se acentuando e que, se não for corrigido nessa origem, a pessoa passa a vida inteira em tratamentos e tratamentos e tratamentos para emagrecer e não consegue. Perde um pouquinho, ganha de novo, perde um pouquinho, ganha de novo e só vai mudando de remédio, mudando de tratamento. Algumas vezes vai parar numa cirurgia bariátrica e, por incrível que pareça, mais da metade das pessoas que fazem bariátrica engordam novamente, porque ficam ainda mais desnutridos e, como não corrigiu o mecanismo da compulsão, vão comer nem que seja de pouquinho em pouquinho, tudo errado de novo, vão escolher os alimentos errados de novo, vão inflamar tudo outra vez e vai tudo pro brejo. Eu recebo aqui um monte de pacientes que já foram operados e que voltaram a ficar obesos e ainda cheios de complicações após a cirurgia. Então, cirurgia bariátrica é uma solução quando a pessoa já está num grau de comprometimento à própria sobrevivência tão alto que é melhor operar para conseguir rapidamente um resultado
que dê condições da pessoa fazer o ajuste necessário para manter uma sobrevida e ganhar qualidade. Mas hoje muita gente opera sem necessidade, sem estar neste grau tão alto de comprometimento e às vezes vai ter um resultado não tão bom. Perde num primeiro momento e passa 1 ano, 2 anos, começa a ganhar tudo outra vez e às vezes já vai ter uma série de complicações. Então pensem que a resolução da questão da obesidade ela está na origem do comportamento alimentar, da questão emocional e do quanto de atividade física cada pessoa faz e também da qualidade do sono. Procure orientação a esse respeito e trate de maneira definitiva a obesidade. Um beijo, até a próxima!